E aí, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos, o nosso influenciador analógico, Davi. Vou começar por mim? Claro. Que delícia. Delícia. Você é um cara representativo? Com certeza. Representa aqui a classe dos professores oprimidos. No caso, são todos. Nossa dupla dinâmica, Rick e Heineken. Eu não tava esperando essa, não. Também não. Mas a referência é boa. Boa. A referência é boa. Valeu. Seja bem-vindo, Raícer. Obrigado. Nosso admirável Padre Nosso Samuel. tricolor. Bom, Sou tricolor de coração. Da diáspora africana, muita cor, muita vibração. Muito bem. Nós estamos aqui para partilhar e compartilhar a vida com você. Hoje vamos falar de um cara inteligente, ao mesmo tempo da vida e de Deus. Não estou falando do Davi, não. Estamos falando de Santo Agostinho. Esse cara incrível na Igreja Católica. Meus amigos... Aí não é eu mesmo, não. Você não é incrível. Vai chegar lá. Vai chegar lá. Tipo Agostinho, né? Tipo Agostinho. Mas qual que é a Eu influência... seria Agostinho. Carrara, né? Agostinho Carrara. Com certeza. Mas qual que é a influência de Santo Agostinho na teologia? O que vocês acham desse santo da igreja? Nós não podemos pensar a teologia católica e a teologia ocidental fora da influência desse homem, que é o primeiro sistematizador, porque a teologia não é uma outra coisa do que você pegar a revelação e concatenar artigos, partes, frases, proposições e transformar isso num sistema compreensível. É o primeiro que se arrisca a fazer isso é Agostinho. Nós já tivemos outros filósofos, outros pensadores, os próprios padres da igreja que os precederam, mas o primeiro a começar a sistematizar isso é Santo Agostinho. Então, basicamente, tudo que nós temos hoje como núcleo da doutrina católica tem sua base em Agostinho, nas coisas boas e nas não tão boas, assim. Ele foi um cara que ele era meio porra louca, assim, né? Digamos assim. O que aconteceu para ele? Vamos mudar, porque vamos virar a chave. A conversão dele, acho que ela entra como um dos grandes modelos de conversão. Porque é um homem que parece ter mudado completamente de rota a partir de um encontro. Parece não, mudou totalmente de rota a partir do encontro que ele fez com Cristo. E acaba sendo uma espécie de paradigma, de modelo de conversão, porque é um excesso de alguém que buscou prazer, realização, satisfação, que quis a máxima potência, para citar um conceito nietzschiano, né? Ele foi potente, ou foi pulsão pura e absoluta, e aí depois ele vai para o outro avesso, que é a ideia de alguém que está muito preocupado com a ideia de um bem, com uma abnegação, com uma penitência. Então, ele sublima essa pulsão? Será que é uma sublimação? Certamente é uma sublimação. E é muito interessante a história dele, né? Porque o que a gente percebe é que ele é um buscador. O tempo todo. Esse encontro, ele não acontece milagrosamente. Eu acho que nós temos a tendência de achar que as coisas acontecem muito milagrosamente na vida. Tá tudo de uma forma e, de repente, algo acontece e muda tudo. E, na verdade, ele é porra louca, como vocês colocaram, mas justamente porque ele estava à procura de alguma coisa, né? E ele diz isso: meu coração não sossegou até descansar em ti, até encontrar a ti. E aí ele se permitiu, e isso é muito interessante, né? Fazer essa experiência de se permitir e de tentar encontrar o seu horizonte, que ele encontrou. E eu acho que um outro ponto muito interessante de Santo Agostinho também é que, apesar de ser sistematizador, e nós tivemos outros sistematizadores, como São Tomás de Aquino, por exemplo, ele é um sistematizador, mas ele é muito humanizado do ponto de vista pastoral, né? Ético. A sistematização dele está em contato com o chão da vida, está em contato com as pessoas, com o povo, e é até muito bonito quando ele diz assim: para vocês eu sou bispo, mas com vocês eu sou cristão. Então, isso é muito interessante, né? Alguém que se permitiu mesmo fazer uma experiência muito humana com o próximo. E é interessante isso, porque o encontro dele com Deus o humaniza. O encontro dele com Deus o faz ser próximo do outro. É bem interessante. Vou deixar aqui para os teólogos, né? Contextualizem essa sistematização, por gentileza. Vamos Para começar todos. em primeiro lugar do início, né? Agostinho é alguém ali da virada do século IV para o século V, ele morre em 430, de origem cristã católica, filho de Mônica, que era uma devota, e do pai Patrício, que era um cidadão romano autêntico,
mas que não era muito dado à igreja. Tem outros 2 irmãos, o irmão Heráclito, se não me engano, a irmã não se conhece o nome. É alguém que passa pela catequese, não obstante não tenha sido batizado, porque ainda era aquela fase da igreja onde o batismo era conferido aos adultos. Então, pressupunha, de fato, um processo catequético prévio e não apenas seguir ali, mais ou menos, o influxo, né? Os pais são cristãos católicos, os filhos já nascem e são batizados. E alguém como o Raícer bem coloca que é um grande buscador. E a primeira experiência que ele tem, de fato, é o contato com os textos sagrados, com os evangelhos, que ele acha que é uma coisa muito simplória. Então, comparado os evangelhos a Cícero, a Platão, a todo o conhecimento filosófico grego, que já vinha com 6 séculos de antecedência, Jesus fala de semente, de parábola, de não sei o quê, ainda fala que esse negócio que os mortos ressuscitam, aí ele fala, isso é coisa de mulher. Ele deixa isso claro em alguns momentos das confissões, que ele olhava para aquilo ali e pensava, isso aí perto do conhecimento dos maniqueus, da filosofia grega, de Cícero. Ele tinha Cícero como um grande paradigma de homem que deu certo na vida, isso é nada. É um delírio. É um delírio. Ele acaba se afastando disso e vai buscando conhecimento filosófico, aquilo que ele imaginava que fosse mais denso. Ele achava as parábolas muito simples, então, pela riqueza toda. Os evangelhos são muito simplórios. O Antigo Testamento ele tem escritas mais elaboradas, que é o encontro que ele faz depois a partir de Santo Ambrósio. Porque Ambrósio apresenta os textos do Antigo Testamento com aquilo que a gente chama de analogia da fé. Então, você pegar, por exemplo, um texto do Antigo Testamento e ver em que medida ele desemboca em Cristo, aquela ideia do sacerdócio, o modo como as narrativas são tecidas, a teologia do Antigo Testamento, ela é muito mais sofisticada que a do Novo. Então, quando ele vê Ambrósio fazendo isso, e mais ainda Ambrósio permitindo com que a fé cristã fosse expressa, aí a sistematização, em categorias do pensamento filosófico grego, ele fica deslumbrado. Ele fala, como é que é possível? Então, o primeiro susto dele é ver Ambrósio lendo Platão. Ele fala, como é que um bispo de Milão está lendo Platão? E aí Ambrósio fala com ele, há muito de verdade em Platão. Então, o que é a sistematização? Até então que se conhecia eram os referenciais da fé cristã, muito a partir do Antigo e do Novo Testamento. O Antigo Testamento, a estruturação do pensamento judaico, as promessas, toda a ideia do Messias, orbitando ali naquela ideia terra, descendência, propriedade, aliança. E o Novo Testamento como sendo a recepção que as primeiras comunidades fazem do evento Jesus Cristo e das cartas que não são mal outra coisa que o desenvolvimento dessa teologia. A partir daquilo que os apóstolos experimentaram, pouco a pouco, né? Círculos concêntricos, vai se desenvolvendo uma teologia, que começa com o apóstolo Paulo, muito ligado a como é que nós vamos fazer o Cristo ser entendido nos barracos da comunidade, e termina lá nas cartas católicas, como é que nós vamos ter uma igreja que é sempre em todos os lugares, fiel à doutrina, porque isso aqui está virando um samba do crioulo doido. Todo mundo fala que viu Jesus, conviveu com eles, os apóstolos já morreram, quem é que vai dar jeito nessa bodega? Então, basicamente é isso. Então, a partir de Agostinho, nós temos, de fato, todo esse patrimônio do Antigo Testamento, esse patrimônio do Novo Testamento, esta primeira recepção da primeira geração, já em cotejo, confrontação com a filosofia grega. A filosofia grega era o conhecimento, tal como nós temos hoje gramática, sociologia, filosofia, psicologia. Então, é pegar a fé, o núcleo da fé, e desenvolvê-lo nas categorias dos homens daquele tempo. Seria basicamente hoje o que a gente faz quando um padre dança no TikTok. Entendeu? Você pega o mesmo evangelho e faz ele estar palatável para aquilo que é a linguagem contemporânea. Então, primeiro, a fazer isso de um modo mais denso, é Agostinho. Já tinha começado com Justino Mártir, mas Agostinho, porque ele vai aos filósofos, ele trata os temas, ele desenvolve a teologia, por exemplo, trata sobre o tema da graça, do livre-arbítrio, pecado original, o que é o tempo, o que é a ordem, o que é o amor. Ele começa a dizer o que é. O núcleo da fé expressa em categorias filosóficas. Falei pra caramba. Não, mas Falou bem. a gente está com um filósofo, um teólogo aqui, como é que a gente não vai explorar? A gente se cala. Eu estou até procurando aqui o que eu vou Um poder... filósofo falando de outro, né? Onde eu vou poder contribuir aqui, mas eu acho que o Raícer trouxe o fundamental, que é um homem incessante, assim, ele busca o tempo inteiro a verdade. E aí, como que se dá essa busca? Ele passa pelo maniqueísmo, naturalismo, aí vai para o ceticismo. Então, é um cara que foi tentando buscar em vários locais, né, igual você trouxe aí, Platão, né, que ele faz um neoplatonismo, e até usa duas estruturas muito bonitas, né, quando a gente fala do inteligível e do sensível, só que ele traz isso dentro de uma abordagem cristã.
Mas Ele tem algo... inaugura a patrística, né? Não, ele não inaugura. Deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui. Acho que ele não inaugura. Não inaugura. Ele dá a ela uma densidade, porque antes dele já havia os padres da igreja. Quem inaugura a patrística, vamos pensar aqui, Justino Mártir. É o primeiro. Justino Mártir, Clemente Romano. E até polemizando, há quem diga que ele é o maior patrístico. Ah, é o maior padre da igreja. É o Tem maior quem padre da discorde, igreja. Não, mas... Sem sombra de ele é um dos dúvidas. grandes. Considerando tanto o Ocidente como o Oriente, nós nunca tivemos quem escreveu tanto como Agostinho. A maior mente na igreja Ele não é o católica- maior, mas foi o que mais se destacou. São Tomás de Aquino vem muito depois? São Tomás de Aquino. Outro período, São Tomás de outra Aquino, história. muito inteligente. Vamos desmistificar um pouco essa figura, nessa perspectiva. Muito inteligente, mas ele era um professor. Então, boa parte das questões que ele tem ali são fruto dos debates que os alunos faziam e ele sistematizou aquilo ali com muita sabedoria, muita inteligência e por aí vai. Agostinho, não. Eu devo ter lido muito mais livros na minha vida que Agostinho. Não tinha biblioteca, não tinha base. Sim. O que Tomás de Aquino faz é sistematizar e colocar dentro da Suma o que muita gente já tinha dito. Agostinho roubou as ideias, é original. então. Ele teve que se aprofundar sem ter muita referência. né? Nenhuma. Você vê, Ele fez Agostinho- A referência dele é a Ele fazia experiência, TCC. né? Não, Agostinho não deve ter lido na vida. dele Eu é acho que ele não experiência. deve ter lido uns 20 livros. Acho que não. Acho que no sentido denso mesmo, não deve ter lido. Torna ele mais impressionante. Mas ele escreveu, então tá valendo. É o maior teólogo Eu queria da colocar história. um outro Sem sombra ponto de dúvidas. também, que é o seguinte: a insistência da mãe sempre orante. Claro. O poder de uma mãe que suplica. Claro. Porque se a gente for pegar depois, assim, na conclusão de que ele chega, de que o homem precisa de algo mais do que somente a vontade, é preciso também que a graça venha. E aí eu fico pensando assim, ele correu atrás de entender algo que a mãe já, Intuía. sem ter a razão e o conhecimento intelectual que ele tinha, ela já era capaz de crer. Porque não é isso que ele prega, ele fala assim, primeiro você crê, depois você vai na razão. Porque eu vejo que ele anda muito em linha com o que João Paulo II fala, que é aquela de... Que plagiou dele das fé asas. e razão são duas asas para a verdade. Mas me corrija se eu estiver errado. Eu sinto que Agostinho, ele batia mais forte com a fé do que com a razão, depois da conclusão que ele vai chegando. Então, eu vejo assim, Exatamente. primeiro ele vai do intelecto, e esse intelecto vai criando nele uma vontade que aquilo vai depois se transformando numa busca pela graça. E aí ele vê que é algo que transcende aquilo que a lógica dele vai alcançar. E ele enfatiza exatamente isso, muito mais a dimensão da graça. É por isso que ele, de alguma forma, é o pai do protestantismo. Lutero era agostiniano. Então, entendeu? Começa lá, velho. Essa ideia de, olha para mim, coitado de mim, penitência, e aí a graça, se não for a graça, só a graça. Tudo pela fé, então ele pegou essa vertente O protestantismo leva à extrema potência essa ideia trazida muito forte no pensamento de Agostinho, de a salvação pela graça. Tomás de Aquino, ele enfatiza muito mais o lugar especial da razão, porque Tomás de Aquino é Aristóteles. Aristóteles era um cético ateu, vamos dizer assim, entendeu? Acreditava que tinha uma coisa maior do que nós, mas que não fica mexendo muito com a gente. Para Platão, não. Essa coisa maior do que nós, ela se espalha em tudo que existe. E onde é que ela plasma tudo que existe? Na ideia do bem. Então, essa que é a ideia. Por isso, encaixa nesse neoplatonismo. Né? Para Platão, as ideias, a forma... Quer dizer, tudo tem uma forma. Então, tem uma copeidade da qual participa todos os copos. Tem uma meseidade da qual participa todas as mesas. A mesa é apenas a concretização de uma forma a priori. Ou a priori não, aí já é Kant, né? Exatamente. Uma forma que existia antes de tudo e que se informa aqui, vamos dizer assim. Agostinho fala isso aí que a gente chama de alma, isso aí que a gente chama de dimensão transcendente, vamos dizer assim, né? Não obstante não seja uma categoria propriamente de... Não é uma dimensão espiritual, mística, vamos chamar assim, para a gente não fazer um anacronismo. Né? Agora foi falado que ele é filho de Santa Mônica. Ele é mais um daqueles casos que a mãe vira santa depois que o filho já é santo? Não, ela acaba sendo primeiro do que ele, quer dizer, e ele até diz nos seus escritos que ele acha que a santidade dela é muito mais elevada, precisamente por isso, porque Mônica é para Agostinho o grande modelo, né? Talvez Freud explicaria essa relação dele com a mãe, essa idealização, mas nos escritos dele fica claro, ele idealiza duas figuras, a mãe e o filho. O filho porque é rápido, porque é inteligente,
um pouco porque morreu jovem, então ali tem aquela ideia, o Adeodato é rápido, inteligente, e Mônica é aquela que quando os filósofos estão lá brigando e discutindo um pouco, ele tentando reproduzir o banquete de Platão, ela vem com aquela frase que ele fala assim, meu Deus do céu, a gente estuda teologia e não conseguiu chegar a isso, a essa lucidez, porque para Agostinho, a inteligência ela é fruto da iluminação divina. Então, se você conhece bem esse copo, é porque aqui houve a graça divina te ajudando a conhecer. Tomás de Aquino vai dizer, a graça é muito boa, muito importante, mas a graça, a razão, a razão. Você pode conhecer bem as coisas naquilo que elas são. Natureza. Então, Tomás de Aquino introduz uma noção que não é platônica, aristotélica, da ideia da natureza. Então, a graça é muito importante, mas também existe a natureza na sua autonomia, na sua lógica, na sua razão. Não precisa de iluminação divina para entender que copo é copo. Mas aquilo que é mistério, a razão não dá conta de explicar. Tá e claro. a fé vai. Claro. Então... Mas não precisa, será que precisa de tanto mistério para esse copo? Um copo, velho. Agostinho diria que sim. Dá para problematizar. É claro. Agostinho diria que sim, que é preciso, se não tiver uma intervenção da graça divina ali, aí eu fico pensando, o que a gente faz, por exemplo, com homens absolutamente inteligentes e perversos? Como é que eu posso pensar que uma pessoa que cria uma bomba atômica, uma bomba de hidrogênio, ela tem grande inteligência, um físico, um químico Tá assistindo exímio. Oppenheimer. Isso que eu pensei agora. Entendeu? Porque se fosse essa questão, Deus iluminou essa inteligência, então, ali naquele momento, como um ato da sua graça para ela fazer merda? Eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser, não vou falar porque não está patrocinando a gente aqui, mas você já sabe. Mas outra coisa, o Agostinho ele teve um berço católico aí muito forte. Será que tem algo a ver da psicologia reversa aí? Da mãe dele ser muito incisiva? E aí, não, Cara, minha mãe tá me obrigando a rezar o texto todo dia. Boa. Não sei se existia Mas texto assim, na época. ele sendo Vou ser rebelde. Então, eu acho que ele era rebelde. Né? O que eu acho que é interessante é que Mônica, ela esperou, assim, ela não ficou tolindo ele. Ele viveu a experiência que ele tinha que viver. Mas tem essa referencialidade, né? Da figura da mãe e também da figura do filho. Realmente é muito interessante isso, porque tem um vínculo familiar aí muito curioso e que a gente pode até associar também a outras figuras, como Nossa Senhora, por exemplo. Né? Esse modelo de mãe que está ali. Então, eu acho Vamos falar sobre ela num próximo episódio. Então, eu acho que vai um pouco assim nessa linha. Ela não me parece que entra e que tolhe a decisão dele ou orienta como ele deve fazer. E é o que eu acho que é interessante. Eu acho que isso possibilita, inclusive, uma fé mais madura, como é a experiência de fé de Agostinho. Porque é uma experiência que ele faz, não é uma experiência que Mônica faz. Mas ela está ali. Né? Ela apoia, ela reza, ela está rezando pela conversão dele. O que para nós cristãos tem um valor. Alguém que reza, alguém que apoia, alguém que está ajudando no caminho. Ela que fundou, então, as mães que oram pelos filhos. Exatamente. Ela é a... É verdade? Não. Sei lá, concordou 3 vezes. Opa, eu falei zoando. Alegórico. É para dizer que mães que oram pelos filhos não é novidade. Isso já existia. Isso mesmo. Mas é interessante o que o Reis está falando, até olhando o patrono dele, né, Freud sistematiza, mas o fundador da psicologia é Agostinho, não tenho dúvida nenhuma disso. Como essa ideia de uma investigação da interioridade, o que é esse eu que se esbreira, que se apresenta a mim, e em um determinado momento eu o possuo e não me possuo, e tem uma série de outras coisas que me faz ver que se esvai. Então, quando Agostinho diz na sua conversão, né, buscava dentro, estava fora, brilhaste, isso é psicologia pura, né? Olha a fantasia como condição de possibilidade para o real. Brilhastes, agora eu te vejo. Entendeu? E o próprio Freud, mais tarde, vai chamar de inconsciente isso que está dentro. Entendeu? Que é algo que está dentro que eu desconheço e que ele já tinha percebido ali. Isso. Mas é muito interessante, inclusive, a gente falar de psicologias. Né? Porque a psicanálise não é uma psicologia e, enfim, tem esse caminho que Agostinho fez e tanto. Não é mesmo, é mais cara. Certamente. Qualquer psicólogo cobra mais que o psicanalista. A própria filosofia mesmo, né? Tem muitos autores que a maneira como eles constroem as suas teorias, como eles problematizam a questão do ser humano, do tempo, da existência, daria para chamar de categorias que a psicologia depois nomeou de uma outra forma, né? Mas eu não acho que todo mundo tem que nomear do mesmo jeito, não. Mas é justamente para dizer que essa investigação, ela pertence ao homem, né? E ele foi dado a isso. Tanto que é o nome, Confissões.
Então, é o confessionário / terapia, escuta, fala, desalinhavar divã, tá tudo na Mesma coisa. mesmo horizonte semântico, né? É Por que um confissões? reconhecer, sim. É um reconhecer. isso. Porque a confissão a gente associa, tipo assim, confissão de pecados. Mas antes mais de tudo, que isso. É muito porque mais. antes de tudo, o que é a confissão, né? O que é o confiteor, a homologia? O que é homologar alguma coisa? Você traz aqui de dentro e o logo, você disse. Então, isso que é a confissão. E até podemos causar uma polêmica. Até podemos causar uma polêmica aqui. Confissão não é conversão. Não necessariamente. Exato. Posso ter pessoas que se confessam com não estão regularidade, convertidas. mas que não se convertem, que inclusive vão confessar frequentemente os mesmos pecados. Eu não consigo falar disso na posição de um confessor, porque eu não sou confessor, mas enquanto terapeuta, enquanto psicólogo, as pessoas muitas vezes falam as mesmas coisas e levam tempo para mudar. A conversão talvez esteja nesse lugar, né? E que também funcione para a terapia, justamente nessa repetição daquilo que acontece, que eu acesso a alguma coisa e que esse alguma coisa vai fazer uma amarração, vai ter um sentido valorativo, ou às vezes nem vai ter um sentido, mas vai casar bem com a coisa, né? Assim, Eu achei legal, o que é possível. muito legal você ter trago esse ponto, porque ele fala muito dessa questão do vício que vai agradando ele, que vai satisfazendo e, ao mesmo tempo, acorrentando. E a gente... A análise vai chamar de gozo. Quando a gente para pensar nos nossos vícios e a gente faz essa reflexão que realmente, naquele momento ali, é um agrado. É um agrado quando você percebe, você está totalmente acorrentado àquele vício e não consegue. E Agostinho narra também esses conflitos humanos, né, de carne, né, teve filho com uma concubina, né, e assim... Ele demonstra que ele gostava bastante de mulher, né? Com certeza. É até interessante como um adendo, que eu te dou a palavra, Não, guardei, mas só para aprofundar isso que você colocou, é interessante quando ele começa a ter contato com Santo Ambrósio, que ele vai para Milão, e aí querendo desenvolver a própria carreira dele, como orador, e por aí vai, né? No primeiro momento, o imperador ou a imperatriz fica apaixonada pela, né, o jeito dele, um cara muito sedutor, um sanguíneo, certamente, né, um homem bonito, né, que envolvia e por aí vai. E aí é interessante, quando ele começa a ter contato com Ambrósio, ele fica surpreso, primeiro, que não era um cara simplório. Aí ele narra, né, nos escritos dele, que ele vai e fica observando Ambrósio. Ambrósio está escrevendo, lendo, tem aquela coisa, sermões, e ele fica parado. Aí, em um determinado momento, Ambrósio fala, o que está acontecendo? Por que Agostinho... E ele vai dizer porque ele fica impressionado. Duas coisas. A primeira é como que ele estava lendo os pagãos. Como é que você pode pegar a fé cristã e desenvolver isso de uma maneira racional, pegar os textos do Antigo Testamento e transformar isso em analogias e por aí vai. A segunda coisa, ele pergunta para Ambrósio, como é que você dá conta de viver sem mulher? Olha, então é isso, né? A filosofia, o elevado, o transcendente e essa dimensão do gozo. Como é que você dá conta de viver sem alguém que te aqueça, entendeu? Como é que você... Ele descobriu. Ele descobriu. Imagina que sim. Claro. Não teve filho depois. Fala aqui. Tá se segurando, né? Joga o seu veneno. No Brasil. Fala aqui, Paulo Freire. Aproveita que o copo tá vazio, já solta aí o veneno. O que você acha do que você escutou aí? O que você acha do que você escutou sobre Eu Agostinho? acho lindo, maravilhoso. Joga aí. Meio confuso, A meio parte das complexo. mulheres, a parte do pensador. Eu acho tudo muito complexo, né? Você acha, o que você acha de uma conversão assim, né? Uma conversão assim igual Santo Agostinho? Acho única. Mas eu acho única. Mas não está disposto. Mas acho. Você acha que... Eu acho única, Reza mas eu como acho Agostinho, muito. que rezou a castidade, mas hoje não. Eu acho tudo muito Não sei, como eu falei, eu sou muito chão de fábrica. Será que isso realmente não são casos únicos? Porque eu não vejo tanta conversão maravilhosa, transcendente dessa forma. A sua colocação é pertinente, Davi. Eu acho que realmente é quase uma, não vou dizer uma apoteose, mas é uma coisa assim que de repente você se vira do avesso. Mas é aí que está o extraordinário. Porque é ordinário. O extraordinário está nisso. Porque o que a gente espera é justamente essa coisa grandiosa. Certamente, quando ele viveu tudo isso, ele não fazia a menor ideia do valor que isso teria. Gente, é só uma vida normal. E eu acho que é aí que está a beleza desse processo. Porque é profundamente humano.
E aí talvez isso não aconteça tanto porque a gente não tem tanta humanidade assim. De fato. O padre Júlio Lancelotti fala que uma cidade que tem muitos hospitais é uma cidade muito doente. Uma cidade que tem muitas igrejas é uma cidade muito desumanizada. Então ela precisa de muita igreja. Então talvez assim, a minha questão eu acho que está nesse lugar. Será que a gente é humanizado a ponto de se confessar como ele fez? E aí eu não estou falando de uma confissão meramente ritual ou de uma confissão meramente sacramental, como se o sacramento Para satisfazer o elemento jurídico. Né? É, como se fosse um fast food. Ah, meu Deus, eu pequei, eu preciso ir lá confessar e aí eu resolvo esse problema jurídico, não estou mais em pecado, posso comungar. Mas essa confissão de olhar para si, de ter essa coragem de, inclusive, enxergar a porcariada que a gente tem, que a gente é muitas vezes. Que a gente fantasia, que é tudo muito bom, que é tudo muito maravilhoso, e não é. Né? E não é. Você trouxe o Heinz, não foi à toa. Claro que não. Claro que não. Você me fez lembrar, sabe o que é? Ele traz as três coisas, né? Filosofia, teologia e psicologia. Completo. A teologia tá indo aí. Daqui a pouco chega no buraco. Daqui a pouco piora. Me lembrei de Chesterton, que fala, né? Uma vida extraordinária é um homem comum, uma mulher comum, filhos comuns. Então, o que você está me dizendo é que não há nada de sobrenatural, ele não é um super-homem, ele é um homem comum como nós, então... Que inclusive aceitou essa humanidade a ponto de viver tudo que ele viveu. Diferente da linha de raciocínio do Davi, não que o Davi não tem razão, porque eu acho que no mundo contemporâneo, eu acho que se ele tivesse TikTok, talvez ia dificultar a vida dele na... Como dificulta? Como dificulta? Transcende com o mundo de TikTok, Instagram. Talvez os vídeos dele da época que ele era vida louca estivesse no TikTok, né? Ia fazer muito mais sucesso, ia ter mais seguidores. Desculpa, guarda aí pra você não esquecer o que você vai falar. Um dia estudando direito canônico, professor Iris agora, né, trabalhando no tribunal eclesiástico, falando assim, um padre tem que ser um homem de boa fama, não pode conviver com tal pessoa, não pode frequentar tal lugar. Tem as exigências disciplinares, né? Eu levantei e falei assim, Iris, ainda bem que não tinha código de direito canônico naquela época, porque nós teríamos perdido nosso maior teólogo, porque com essa exigência, Agostinho não seria nem padre. Porque dirá o maior padre da igreja. Porque se fosse essa régua, não pode isso, não pode ter feito isso, não pode ter aquilo. O cara tinha filho, pô. Ele leva a mulher dele como concubina. Ele era orador do imperador. Mas vamos ser sinceros aqui, não só pensando em Agostinho, os santos todos são grandes intransigentes. Eles quebram a lógica da comunidade, eles quebram a lógica sempre uma dose daquele de grupo. rebeldia. É interessante, assim, não sei se vocês já conheceram pessoas que conviveram com santos. Insuportável. Nós temos o caso aqui, por exemplo, da irmã Benigna. Claro. E as freiras falam que ela era insuportavelmente difícil. Irmã Benigna é aquela que flutuava. Não. Ela era mais pesadinha para flutuar. Qual que flutuava? Era mais ligada à gravidade, no caso. Não, tinha uma aqui que flutuava. Aqui? É. Irmã Germana, não? Germana não. A irmã Benigna Mas depois. aqui, é importante também ressaltar que não é porque essas pessoas eram intransigentes que a gente tem que ser um pé no saco da vida do Claro. outro, não. Mas é interessante Isso ter que uma eu ia perguntar autenticidade se aí. o critério para ser santo ou você é muito doido ou você é colocou, muito acho, uma chato. coisa interessante, que é a ideia da rebeldia. É o que a psicanálise vai trazer também, né, desse atravessamento que o sujeito faz. É um pouco essa, vamos dizer assim, essa assunção, né, dessa responsabilidade dentro da vida e essa ideia de que eu, abandonado pela mentira social, abandonado por aquilo que era herança familiar, eu posso ser sem me desfazer. Ser isso é o que eu quero ser e banco isso. Então, bancar. Então, a ideia é essa, da santidade. E que, se nós formos olhar, né, na perspectiva do santo, sempre tem esse elemento. É o que na comunicação, que é a minha área, a gente chama de itinerário de maturação, ou jornada do herói, melhor dizendo, né? Itinerário de maturação é o Jacil. Exatamente. A jornada do herói, né? Essa é a ideia. Sempre tem isso de jornada de um herói. Pensa em uma... Que é disruptivo. Isso. É uma propaganda, aquela ideia lá do patinho feio que era excluído, a ideia lá de o Robin Hood que era um ladrão que defende os pobres, de uma Cinderela que acaba revertendo a plutocracia. Me senti Ciro Gomes agora. Entendeu? É isso. Sempre tem que ter esse elemento de dizer, eu vou bancar isso. E tem até um aspecto teológico que a gente poderia considerar, né, a partir da ação do Espírito Santo. Claro. A Samuel falou da sistematização. Sistematizar nada mais é do que tentar conceituar, delimitar, e isso também é aprisionar. Essas pessoas, elas rompem um pouco com isso, e aí a gente pode chamar isso de carisma, é como a igreja chama hoje. É um carisma. É um movimento do Espírito.
E o carisma, ele não está preso a uma sistematização, ele não necessariamente está preso a uma estrutura dura ou a algo que fecha, que conceitue. Ele é livre, o espírito é livre. Depois ele vira teologia, depois ele vira escola filosófica, mas o Comunidade religiosa. Isso, comunidade religiosa. Mas o início do carisma é sempre disruptivo. Ele não funda os agostinianos? Não. Ele tecnicamente ele funda os diocesanos. É ele o primeiro a intuir essa ideia, né? E de o criar. Colégio Santo Agostinho saiu de onde? Aí veio depois, porque precisa de, né? É como aquela piada que diz, né? Quando Jesus nasceu, aí teve um encontro lá entre franciscanos, dominicanos e o pessoal dos os jesuítas, né? Ou agostinianos. Aí diz que na manjedoura, né? Aparece um dominicano e começa a falar da teologia, né? Antes dele, inclusive, organizada. Vem um franciscano e diz: olha que mistério de um Deus que se esvazia. Aí chega um jesuíta e fala assim: já tem escola para matricular o menino? Então, quer dizer, os agostinianos, eles são bons com esse negócio de escola. São bons. Aquela coisa. Então, quer dizer, mas veio depois. Amo os agostinianos, pelo amor de Deus, gente. Amo vocês. Não, é brincadeira. Mas será que eles ensinam a vida? Qual parte da vida? Depois, que foi né? estudou nos agostinianos. Ele estudou no Colégio Teve Santo uma boa Agostinho. formação. A ordem depois veio inspirada nessa Dá pra ver que ele é meio louco, assim, né? Exatamente. nessa perspectiva de oração, de contemplação, né? Desse estudo que irriga a vida pastoral. Então começa esse movimento com Agostinho. Deixa eu fazer uma adenda aqui. Você que está nos assistindo, já deixou seu like? Já comentou? Porque um papo desse, você não transmitir um pouquinho do que você está sentindo aí do outro lado aí, Vai perder. Vamos lá, né, pessoal? Exatamente. Comenta aí uma loucura que você já fez, né? Abriu o papo da Cristina. E se você estudou entre os agostinianos, todo amor, viu? Qual fase do Santo Agostinho você está, né? Do santo ou de... O que a gente quer ver é a conversão, a gente quer ver as confissões. Exatamente. E quando vocês forem confessar aí, coloquem as comunidades de onde vocês falam, comunidades, paróquias, cidades. Eu tenho certeza que o Brasil E só toma afora cuidado, tá dependendo vendo do que papo. você falar, porque o Davi briga nos comentários. Aí eu tenho que logo em seguida colocar alguma coisa para apaziguar. Porque eu respondo Interdição. Perguntou, respondi. Desse jeito. Interdição, nome do pai. Vou colocar a lei ali para funcionar. Exatamente. Aí eu vou estar como superego. Se perguntar, eu respondo. Ai. Mas Eu queria trazer aqui também, que vocês falaram de confissões e do que ele debruça sobre o livre-arbítrio. Falar um pouquinho disso. é uma das grandes obras de Agostinho, e é um dos pontos também muito polêmicos do seu pensamento, porque na perspectiva de Agostinho, a nossa liberdade está afetada. Porque a liberdade significa a possibilidade que o sujeito tem de inclinar-se na direção do bem. É aquilo que você falou, porque se eu sou livre para me viciar, eu acabo no exato momento em que sou livre sendo escravo. Então ele diz que algo por consequência do pecado, essa noção de pecado original ela é agostiniana, a ideia de um pecado de Adão é paulina, mas a ideia de um pecado original que vem a nós, que é contraído, isso é desenvolvido por Agostinho. Então, a liberdade humana está profundamente afetada para Agostinho. Aí vem o livre-arbítrio, que é a possibilidade de escolher, de dispor sobre si mesmo. Então, quer dizer, na medida que eu disponho sobre mim enquanto sujeito, onde eu tenho um determinado convencimento racional e vou nessa ou naquela direção. Então, o livre-arbítrio tem a ver com isso. Então, a liberdade afetada e um livre-arbítrio pleno como sujeitos, né? Agora, a psicologia hoje tematizaria, somos livres, mas deixa ele colocar. Não, pode jogar. Fala aí, coloca aí. Não, é porque eu vi até um professor falando que a mente é o estado de espírito e a mão a matéria. Então, eu dou um comando e eu levanto o meu braço. Mas quando se trata de um vício, por exemplo, você falar para um fumante, você dá esse comando de parar de fumar, ele não vai responder. Não precisa disso, não. Nós somos amigos, você está me devendo, eu veio para você aqui agora e fala, quando é que você vai me pagar? A mente manda na mão? Mas não manda mesmo. Olha, cadê a razão? Cadê o controle? Não, na hora. Então, quer dizer, nós realmente somos livres para nos determinar nossas escolhas, nosso jeito, nosso gosto. Será que tudo isso não é uma fantasia, aqui que nós chamamos de liberdade? Vamos citar outros filósofos. O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Joga lá. Gostei disso. Não, eu fico pensando... Filósofo mineiro, Exatamente, de Berlândia, né? E inclusive com pontos muito polêmicos da sua vida, fecha parênteses, porque não tem dinheiro para honorários advocatícios. Né? Interessante, eu tenho um amigo que ele sempre se preocupou muito com a liberdade. Tudo que ele fala é sobre liberdade. Eu falava em determinado momento que a pessoa cresce e essa fantasia da liberdade acaba. Que bom.
Mas eu fico pensando assim, será que somos livres? Mas o que é liberdade, né? Eu acho que só de tentar conceituar a liberdade já é um aprisionamento, se está num conceito. E talvez cada um vai conceituar de algum jeito, né? Se você perguntar um solteiro e um casado, cada um vai contextualizar de um jeito. O Marcos pode nos ajudar. O Marcos vai dar testemunho disso. E Marcos está ali no limbo da coisa. Tá no limbo. Ainda tô jogando bola tranquilo. Vai acabar. Numa perspectiva seguindo uma tradição agostiniana, a máxima liberdade significaria não precisar escolher. A alma toda inclinada para o bem. A própria filosofia vai dizer isso, que tem um filósofo, talvez você vai lembrar o nome dele, não lembro agora, que diz que se tem algo que nós estamos fadados é a escolher. Então, nós não tem como... Sartre trabalha muito acho que é Sartre que fala. Não tem como fugir da escolha. Eu tenho sempre que escolher. Essa não ideia. tem jeito. Em algum momento a gente vai precisar escolher. Às vezes eu fico pensando, liberdade será que não seria uma capacidade de trafegar dentro daquilo que são as nossas prisões, aquilo que são os nossos limites? Porque muitas vezes... Isso é muito complexo, cara. De maneira geral... Isso é muito complexo. De maneira geral. É o seguinte, tá todo mundo dentro do cercadinho. Exato. Eu Então, consigo circular ali? Aqui dentro. Eu não preciso ficar A gente não dá conta. fora. Traduzindo para a sua linguagem da física, a ideia seria, por exemplo, assim... Tem um campo elétrico aqui, posso sair, entendeu? A gravidade, tipo assim... Agora vamos falar pra tia que tá nos ouvindo da cozinha. Mas isso que eu estou dizendo, nós estamos dentro do mundo, planeta Terra. Entendi. Então, quer dizer, a liberdade significaria poder sair para fora? Então, quer dizer que então nós nunca seríamos livres, porque nós estamos limitados a uma partículazinha Espaço, entendi. que fica girando em torno de uma estrela de grandeza mínima, tipo assim, numa Perto do favela, universo. numa periferia da Via Láctea, então nós não somos livres, então, né? Porque essa liberdade de fazer tudo que eu quero, então é isso que ele está querendo dizer, olha, só você olhar que está todo mundo sempre dentro de alguma caixa, então dentro da sua caixa... Você consegue circular nela? Isso, circula nela. Ou você finge que ela não existe? Eu acho que a maioria das pessoas fazem isso. Isso. Elas fingem que não existe, que eu não estou na caixa. Mas que ela tem? Existe. Mas ela tem, ela está ali dentro. E, eu conheço um padre... Não sou eu. Obrigado. É um padre que não, deve ser um padre que não usa cropped, né? Porque tá parecendo que ele tá usando cropped. Eu conheço um padre que fala das idiosincrasias. É que, inclusive, quem fala tudo o que quer, ou faz tudo o que quer, é um idiota. Então, tem essa dimensão, né? Como é que é? Como é que é? Quem fala tudo que quer é um idiota. Ah, tá. Dostoiévski fala Tô me isso. lembrando de presidentes passados. É mesmo? Entendi. E cúpula do ambiente, falar fura Roraima lá, não, né? Ele salvou o cavalo, não é idiotice, não, Vamos né? falar de presidentes. Então tá bom, vamos entender. Cuidado, que seu teto é de vidro, viu? Ele é de vidro, vai cair uma jaca em cima dele que vai explodir tudo. Pra gente começar a direcionar aqui pro final do programa. O que é o tempo, se não a medida móvel da eternidade, Agostinho? Olha aí a liberdade, ele tolindo a liberdade. Falarmos livremente o quanto quisermos até o dia. Mas até Santo Agostinho foi interrompido, Isso, né? pronto. Mas é Nem que foi preciso. pelo ciclo da vida. Mas a interrupção é necessária, é preciso que seja. Somos livres no Papo pra que Sacristia haja até liberdade. determinado Exatamente. período. Mas, enfim, pra gente destacar, quais são os principais pontos de Agostinho, as principais contribuições dele na teologia? O que vocês destacariam? Tangenciamos aqui essa ideia da graça. A graça que é um conceito, vamos brincar um pouco aqui, que é uma invenção dos cristãos, porque no Antigo Testamento você tem o Hesed. O Hesed é um amor-compromisso que Deus tem conosco. O Rehem, que é o que ele sente de dentro dele e faz ele virar contra si mesmo. No caso da graça, Deus ama porque ama. E ele ama apesar de... E se fazem encontro. Então, Ele vem a encontro. Ele vem, Isso é graça. ele antecipa, ele diz, tem que pagar, eu pago, independentemente de quem é, eu resolvo, e se tiver que morrer, eu morro primeiro. Então, Agostinho sistematiza isso para dizer que Deus é essa graça que vem a nós, apesar de nós. A ideia do pecado original, que ali no Antigo Testamento, um pouco é um desajuste que se resolve ali naquela briga do povo no deserto, aquela coisa lá, entra, não entra na terra prometida, é fiel ou não. Obedece e Agostinho diz, ou não. Obedece ou não. Agostinho traz isso para a ideia, olha, existe alguma coisa que nos impede de obedecer? Que não está só na ordem do faz e não faz, não, entendeu? É por isso que Deus desistiu dessa bodega, quando ele viu que essa aliança ia ser quebrada, ele falou, então a cola é meu sangue, porque não vai dar certo. Então Agostinho traz essa ideia do pecado original, a própria ideia da liberdade, uma ideia belíssima, penso,
é a ideia de um mundo que envelhece, porque Agostinho é muito atual, porque ele está precisamente naquele momento onde o que veio antes não serve mais. Cícero, Platão, Aristóteles não serve. Mas a gente também não sabe o que vai vir depois. E a tendência é a gente se segurar. E ele está lá em Hipona, com os vândalos invadindo, todo mundo correndo. Hipona é uma cidade? É uma cidade onde ele é bispo, né? E ele está lá em Hipona e ele diz, não, eu não saio, eu fico. Porque o pastor tem que ficar até o fim. Quer dizer, é casca de bala, entendeu? Vou ficar aqui. E é ali que ele morre. E todo mundo desesperado, mas o que vai acontecer? Roma está caindo, Deus salva o imperador, o que vai acontecer? Aquela coisa toda. E ele escreve Cidade dos Homens, Cidade de Deus, antes de virar um filme de tiro, porrada e bomba. Porque ele fala que são sempre duas cidades. Uma que é o amor aos próprios afetos, ao próprio prazer, ao egoísmo, até o esquecimento de Deus. Essa é a cidade dos homens. Outra é o amor de Deus, a entrega a Deus, a obediência a Deus, a experiência da graça de Deus, até o esquecimento de si. A cidade dos homens, ela se constrói e dissolve. A cidade de Deus abre as portas para a eternidade. Ele escreve, é o último escrito dele, Cidade de Deus. Tem algum Guia dos Idiotas, assim, alguma coisa bem simplificada? Filme. Porque eu acho que Santo Agostinho foi importante para a fé, acho que todo mundo deveria ter contato. Tem alguma coisa mais simplificada? Para que o cristão comum consiga ler. Eu penso que Confissões, mas Agostinho é muito difícil de ler. Páginas. Não, Confissões as é insuportável de notas ler. na filosofia foram Agostinho. Eu sempre fui muito bom aluno. Eu quase tomei pau no início da filosofia com Agostinho. Ibrahim, amo Ibrahim, mas fiquei com 62 assim, ó. Entendeu? Quase que não foi. Eu lembro da gente chamar... Que isso, irmão? Numa reunião para falar com o Dom Ramon, dá um jeito desse padre. Que liberdade é essa que eu quero, entendeu? Então, assim, de fato, porque Agostinho é muito complexo. Ele sistematiza, mas com esse jeito de dizer... muito narrativo, tem muita história, então não é uma leitura fácil. Eu diria que se quiser citar umas frases bonitas para colocar no TikTok, no Instagram ou no X, para combater lá Trump, Kamala Harris, aí vai lá em Agostinho, você vai encontrar umas coisas bacanas. Mas não é fácil de ler. Eu não vejo nenhuma obra de Agostinho que ela seja para desavisados. Tomás de Aquino já vejo. Se ele é uma questão da sombra, mas Agostinho ele não é para iniciantes. Exatamente. Eu acho, então, melhor convidar todo mundo a assistir esse Papo de Sacrifício para poder entender Santo Agostinho, né? Porque já que a leitura é difícil, então pelo menos assim, ligar ali no YouTube, curtir, comentar, é bem mais fácil. Quem tá em casa tem a liberdade de deixar um like, né? Deixar um like. Por favor. E compartilhar para todo mundo ter contato com Santo Agostinho. Amém. Amém.